Salve nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José trazendo mais livros para o seu dia. Hoje continuaremos com o capítulo 4 do livro A Conquista da Felicidade do Bertrand Russell. Capítulo 4. Tédio e excitação. O tédio, como fator da conduta humana, recebe, a meu ver, muito menos atenção do que merece. Estou convencido de que tem sido uma das grandes forças motrizes durante toda a época histórica e atualmente mais do que nunca. O tédio parece ser uma emoção caracteristicamente humana. É verdade que os animais em cativeiro tornam-se indiferentes, andam de um lado para outro e bocejam, mas em seu estado natural, não acredito que experimentem nada parecido ao tédio. Na maior parte do tempo, precisam estar alertas para localizar inimigos, comida ou ambos. Às vezes estão se acasalando ou procurando um abrigo, mas não creio que sintam tédio nem mesmo quando em desgraça. É possível que os símios antropóides se pareçam conosco quanto a esse aspecto, como em tantos outros, mas como eu nunca convivi com eles, não tive a oportunidade de tirar a prova. Um dos aspectos fundamentais do tédio consiste no contraste entre as circunstâncias atuais e algumas outras circunstâncias mais agradáveis que abrem caminho de forma irresistível na imaginação. Outra condição fundamental é que as faculdades da pessoa não estejam plenamente ocupadas. Naturalmente, fugir de inimigos que nos querem tirar a vida é desagradável, mas não me parece algo tedioso. Nenhum homem experimenta enfado enquanto o estão executando, a menos que possua uma dimensão quase sobre-humana. De modo semelhante, ninguém ainda bocejou durante seu primeiro discurso na Câmara dos Lordes, à exceção do finado Duque de Devonshire, que dessa maneira conquistou o respeito de seus ouvintes. O tédio é basicamente um desejo frustrado de que ocorra algo, não necessariamente agradável, mas tão somente algo que permita à vítima do tédio distinguir um dia do outro. Em suma, o contrário do tédio não é o prazer, mas a excitação. O desejo de excitação está profundamente arraigado nos seres humanos, sobretudo nos valores. Acho que era mais fácil satisfazê-lo na fase em que os homens caçavam do que em épocas posteriores. A caça é excitante tanto quanto a guerra ou o flerte. Um selvagem fará o impossível para cometer adultério com uma mulher enquanto o marido desta dorme ao lado dela, sabendo que o aguarda a morte certa se o outro acordar. Não creio que tal situação seja tediosa, mas com a invenção da agricultura, a vida começou a tornar-se aborrecida, exceto naturalmente para os aristocratas, os quais permaneciam e ainda permanecem na fase caçadora. Temos ouvido falar muito no tédio do maquinismo, mas não acredito que o tédio da agricultura com métodos antigos fosse menor. De fato, contra o que dizem quase todos os filantropos, eu diria que a era das máquinas fez diminuir consideravelmente a quantidade total de aborrecimento no mundo. As horas de trabalho dos assalariados não são solitárias, e a noite pode ser usada para uma variedade de diversões que eram impossíveis numa aldeia rural antiga. Consideremos mais uma vez o que mudou na vida da classe média baixa. Em outros tempos, depois do jantar, quando a esposa e as filhas tinham tirado a mesa, todos se sentavam para passar o que se chamava de um agradável momento em família. Isso significava que o chefe de família ficava cochilando, a mulher tricotando e as filhas querendo estar mortas ou em algum lugar longe de tudo. Não tinham permissão para ler nem para deixar o aposento, porque, segundo a teoria, aquele era o momento em que o pai conversava com elas, momento que deveria ser um prazer para todos os interessados. Com sorte, acabavam se casando e dessa forma tinham a oportunidade de repassar às filhas uma juventude tão lúgubre quanto tinha sido a delas. Se não tivessem sorte, tornavam-se solteironas e talvez por fim velhas decrépitas, um destino tão horrível como o pior que os selvagens pudessem reservar para suas vítimas. Devemos levar em conta toda essa carga de tédio quando pensamos no mundo de há 100 anos, e se voltarmos ainda mais no tempo, o tédio se mostrará pior. Imaginemos a monotonia do inverno numa aldeia medieval. As pessoas não sabiam ler nem escrever, usavam apenas velas à noite, a fumaça de seu único fogo enchia o único aposento da casa que não estava espantosamente frio. Os caminhos ficavam praticamente intransitáveis, de modo que quase nunca viam pessoas de outras aldeias. Não chego a duvidar de que o tédio contribuiu em grande medida para a caça às bruxas, o único esporte que então animava as noites de inverno. Agora nos entediamos menos que nossos antepassados, mas temos muito mais medo de ficar enfadados. Agora sabemos, ou antes acreditamos, que o tédio não faz parte do destino natural do homem, mas sim que pode ser evitado se nos empenharmos em buscar excitação. Na atualidade, as moças ganham seu próprio dinheiro, em grande parte porque isso lhes permite buscar excitação à noite e escapar ao agradável momento em família que suas avós tinham de suportar.
Todos aqueles que podem vivem numa cidade. Nos Estados Unidos, os que não podem possuem carro ou pelo menos uma motocicleta para ir ao cinema, e naturalmente têm rádio em suas casas. Rapazes e moças se encontram com muito menos dificuldades do que antes, e qualquer empregada espera desfrutar pelo menos uma vez por semana uma quantidade de excitação que uma heroína de Jane Austen levaria todo um romance para conseguir. À medida que nos alçamos na escala social, a busca por excitação torna-se cada vez mais intensa. Os que se permitem essa excitação estão constantemente se deslocando de um lado para outro, levando consigo a alegria, a dança e a embriaguez, mas por alguma razão esperam desfrutar algo mais desse comportamento em um lugar novo. Os que precisam ganhar a vida recebem obrigatoriamente sua cota de aborrecimento nas horas de trabalho, mas aqueles que dispõem de dinheiro suficiente para livrar-se da necessidade de trabalhar têm como ideal uma vida completamente livre de tédio. É um nobre ideal e longe de nós a intenção de condená-lo, mas receio que, como outros ideais, seja mais difícil de alcançar do que acreditam os idealistas. Enfim, as manhãs são aborrecidas na mesma proporção em que foram divertidas as noites anteriores. Logo chegará a idade madura e em seguida a velhice. Aos 20 anos, os jovens pensam que a vida termina aos 30. Eu, que estou com 58, já não posso sustentar tal opinião. Parece que é tão insensato esbanjar o capital vital quanto o capital financeiro. É possível que um certo grau de enfado seja um ingrediente necessário da vida. O desejo de escapar ao tédio é natural. De fato, todas as raças humanas manifestaram isso sempre que tiveram ocasião. Quando os selvagens saborearam pela primeira vez o álcool que lhes oferecia o homem branco, encontraram por fim uma maneira de escapar a seu tédio milenar, e exceto quando o governo interferiu, embriagaram-se até morrer de diversão. As guerras, as perseguições de cunho racista e as perseguições em geral fizeram parte dos meios de evitar o aborrecimento. Até mesmo brigar com os vizinhos era melhor do que nada. Portanto, o tédio é um problema fundamental para o moralista, visto que, no mínimo, metade dos pecados cometidos pelos homens decorrem do medo de se entediar. Mas não devemos considerar o tédio algo absolutamente mau. Existem dois tipos de tédio, um deles frutífero, enquanto o outro se mostra ridículo. O frutífero baseia-se na ausência de drogas, ao passo que o ridículo consiste na ausência de atividades vitais. Não pretendo dizer que as drogas não possam desempenhar nunca um bom papel na vida. Há momentos, por exemplo, em que o médico inteligente receitará um opiáceo, e creio que esses momentos são mais frequentes do que imaginam aqueles que condenam tal prática. Lembramos, entretanto, que a ânsia por drogas não deve ser deixada à mercê dos impulsos naturais descontrolados, e o tipo de enfado que experimenta a pessoa habituada às drogas quando se vê privada delas é algo para o qual não tenho como sugerir nenhum remédio exceto o tempo. Ora, o que dissemos das drogas pode ser aplicado, guardadas as devidas proporções, a todo tipo de excitação. Uma vida demasiadamente repleta de excitação é esgotante, e para mantê-la precisamos sempre de estímulos cada vez mais fortes para conseguir a excitação que chegou a ser considerada parte essencial do prazer. Uma pessoa habituada a excessos de excitação é como uma pessoa viciada em pimenta, que acaba achando irrisória uma certa quantidade que deixaria qualquer outra pessoa cuspindo fogo. Evitar o excesso de excitação sempre traz um certo grau de enfado, mas tal excesso não só prejudica a saúde, como também embota o paladar para todo tipo de prazeres gustativos, substituindo essas satisfações orgânicas profundas por simples cintilações, a sabedoria pela habilidade e a beleza pelas surpresas picantes. Não quero exagerar minhas objeções à excitação. Um certo grau de excitação é algo saudável, mas, como quase tudo, trata-se de uma questão de quantidade. Muito pouca pode dar ensejo a ânsias mórbidas. Em excesso provoca esgotamento. Portanto, para levar uma vida feliz, é imprescindível a capacidade de suportar algum tédio, e é isto que deveria ser ensinado aos jovens. Todos os grandes livros contêm partes aborrecidas, e todas as grandes vidas contaram com períodos sem nenhum interesse. Imaginemos um moderno editor norte-americano a quem apresentassem o Antigo Testamento como se fosse um manuscrito novo, que ele vê pela primeira vez. Não é difícil imaginar quais seriam seus comentários, por exemplo, acerca das genealogias. Meu senhor, está faltando garra neste capítulo. Não posso crer que o senhor ache que os leitores vão se interessar por uma simples lista de nomes próprios de pessoas a cujo respeito não se conta quase nada, diria ele. Reconheço que o começo da história tem bastante estilo, e isso me impressionou favoravelmente, mas o senhor me parece obcecado com a ideia de contar tudo, e continuaria. Saliente os movimentos importantes, elimine o supérfluo e traga-me novamente os originais quando os houver reduzido a um tamanho razoável. Isto diria o editor moderno, sabendo que o leitor atual receia enfadar-se.
e teria igual comportamento para com a obra de Confúcio, com o Corão, com o Capital de Marx e com todos os livros consagrados que já venderam milhões de exemplares. E isso não se aplica apenas aos livros consagrados, todos os melhores romances contêm páginas aborrecidas. Um romance que lance chamas da primeira à última página não será certamente um romance muito bom. Tampouco as vidas dos grandes homens foram apaixonantes, com exceção de alguns grandes momentos. Sócrates comparecia a um banquete de tempos em tempos, e é verdade que se saiu muito bem em suas conversas enquanto a cicuta fazia efeito, mas a maior parte de sua vida correu tranquilamente com Xantipa, passeando à tarde e talvez encontrando-se com alguns amigos pelo caminho. Costumamos dizer que Kant nunca se afastou mais de 15 km de Königsberg em toda a sua vida. Darwin, depois de dar a volta ao mundo, passou o resto da sua vida em casa. Marx, após incitar algumas revoluções, resolveu ficar o restante de seus dias no Museu Britânico. Vemos, portanto, que a vida calma é uma característica dos grandes homens e que seus prazeres não foram de uma natureza capaz de impressionar o olho alheio. Nenhum êxito é possível sem trabalho persistente, tão absorvente e difícil, e isso nos deixa pouca energia para as formas de diversão mais fatigantes, à exceção das que servem para recuperar a energia física durante os feriados ou as férias, cujo melhor exemplo é o alpinismo. A capacidade de suportar uma vida mais ou menos monótona devia ser adquirida na infância. Os pais modernos são culpados nesse particular. Proporcionam aos filhos demasiadas distrações passivas como espetáculos e guloseimas, e não parecem dar-se conta da importância que tem para a criança o fato de um dia ser igual ao outro, excetuando naturalmente as ocasiões especiais. Em geral, os prazeres da infância deveriam ser aqueles que a criança conseguisse extrair de seu ambiente com um pouco de esforço e criatividade. Os prazeres excitantes e que ao mesmo tempo não impliquem nenhum esforço físico, como por exemplo o teatro, deveriam vir mais tarde. A excitação é cumulativa como a droga, e a passividade física que acompanha a excitação é contrária ao instinto. Uma criança, como um rebento, desenvolve-se melhor quando é deixada para crescer sem perturbações em um mesmo local. O excesso de viagens e a enorme variedade de impressões não são boas para os jovens. E é exatamente por isso que, à medida que vão crescendo, tornam-se incapazes de suportar a monotonia frutífera. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E aí, gostou do conteúdo? Eu espero que tenha sido proveitoso para você. E se te ajudou de alguma maneira ou você simplesmente achou interessante, por favor não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Isso me ajuda muito a continuar trazendo material aqui para a plataforma. Na descrição desse vídeo tem também os contatos para você que quiser solicitar meus serviços ou fazer uma doação para ajudar a melhorar a estrutura do canal. E por fim, qualquer dúvida, sugestão ou comentário será muito bem-vindo. Grande abraço e nos vemos no próximo capítulo.